Eclesiastes capítulo 8, versículos 16 e 17. Hoje encerraremos o capítulo 8 de Eclesiastes. Recapitulando o que nós temos visto aqui no capítulo 8, temos visto sobre como lidar com os limites. E nós somos criaturas limitadas. Nós somos seres limitados em nossa força, somos limitados pelo tempo, somos limitados pelos recursos, pelas circunstâncias. E no capítulo 8, Salomão nos mostrou pelo menos 4 áreas. Hoje nós veremos a última delas, a 4ª área em que nós somos limitados. E as 3 que nós já vimos, do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos a nossa limitação em relação às autoridades. Nós não podemos sair por aí fazendo o que bem entendemos, o que bem entendermos. Nós somos limitados pelas autoridades. E nós devemos tomar cuidado com o que falamos quando estivermos diante de uma autoridade, ou o que fizermos, especialmente nos dias de hoje, né? No nosso Brasil. Mas nós devemos ser cuidadosos. Devemos respeitar as autoridades e devemos reconhecer que estamos debaixo delas e devemos, então, entender os nossos limites em relação às autoridades. Do versículo 5 ao versículo 9, Salomão nos mostrou a nossa limitação em relação à capacidade ou à nossa incapacidade de conhecermos o futuro. Nós não sabemos o futuro, ainda que ele esteja alguns minutos à nossa frente. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que há de nos acontecer. No versículo 10 ao versículo 15, ele nos mostrou a nossa limitação no enfrentamento das injustiças. Como enfrentar as injustiças? Como isso é difícil. Como é difícil ver um ímpio, um homem perverso, sendo honrado como se fosse um homem justo. E um homem justo, uma pessoa justa, uma pessoa correta, sendo esquecida e até mesmo sendo tratada de forma injusta. Esse é o mundo em que nós vivemos. E nos deparamos com essas situações e ficamos ainda mais frustrados porque nós não podemos fazer nada para mudar. Não podemos fazer nada para mudar, salvo uma ou outra coisa, mas o que nós podemos fazer também é limitado. Lidar com limitações é difícil, é algo que mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa pequenez, a nossa insignificância. E isso mexe com o nosso orgulho. E a última área, ou a última situação em que o capítulo 8 nos mostra que nós somos limitados, está no versículo 16 e 17. Diz respeito à nossa capacidade de compreendermos as obras de Deus. Como compreender as obras de Deus? Somos limitados. Nós somos limitados pela nossa incapacidade de compreender as obras de Deus. Algumas delas a gente consegue entender porque Deus assim o quis. Mas existem outras obras de Deus que Ele faz e nós não temos da parte de Deus a compreensão. E simplesmente nós vamos ter que lidar com isso. Vamos orar, pedindo a Ele que nos ajude a compreender aquilo que Ele quer que nós compreendamos. E aí leremos o texto e então exporemos o que o texto está dizendo. Vamos orar. Deus bendito, somos criaturas limitadas. Isso nós já temos visto. Por mais que o nosso coração não queira admitir isso, mas somos limitados.
E por isso mesmo, ó Deus, nós precisamos da tua misericórdia, porque o Senhor é ilimitado em seu poder. Como diz o Salmo 119, toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado em sua perfeição. A palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, que expressam o caráter do Senhor, são ilimitados, assim como é o teu caráter, o teu poder, a tua glória, a tua majestade. E naquilo, ó Deus, que for servido ao Senhor, naquilo que o Senhor quiser que nós tenhamos e obtenhamos compreensão, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender a tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender as obras do Senhor, para que andemos de acordo com a tua vontade e glorifiquemos teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Diz assim a palavra de Deus: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Que verdade nua e crua, não é mesmo? Que verdade que fustiga o nosso coração, que ofende a nossa arrogância, o nosso orgulho. Porque se tem uma coisa que todos nós, que todo ser humano gosta de fazer, é exibir as suas conquistas, é exibir o seu conhecimento, é exibir que ele sabe das coisas. Isso a gente vê desde criança. A gente vê uma criança maior que a outra querendo mostrar para a menor que ela sabe o que está fazendo, não é assim? Ainda que esteja fazendo coisa errada, mas ela quer mostrar que ela sabe, e o outro não. Vemos pessoas em todos os lugares fazendo assim, querendo mostrar que sabem alguma coisa, que compreendem mais do que os outros. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, todos nós, cada um de nós vai se deparar com essa dura realidade. Nós não temos a compreensão da maioria das coisas que Deus faz. Nós não temos a compreensão. Como diz a nossa confissão de fé, aquilo que Deus quer que nós compreendamos para a nossa salvação, isto está claro nas Escrituras. Entre aspas, é de fácil compreensão. Ainda que para isso eu precise também da iluminação do Espírito Santo de Deus, iluminando os olhos do meu coração, como nós vemos lá em Efésios, capítulo 1. Ele quem ilumina os olhos do nosso coração para que possamos compreender e conhecer a Deus. Mas aquilo que é necessário para a nossa salvação é claro nas Escrituras. Qualquer pessoa lendo, ela vai entender o que a Bíblia está dizendo. Agora, é claro, só vai poder crer se o Espírito Santo aplicar isso ao seu coração, aplicar a nova vida em seu coração. Mas muitas outras coisas que Deus faz, nós não compreendemos. Por exemplo, hoje está sendo lembrado nas igrejas evangélicas o dia da igreja perseguida. E nós aqui todo domingo estamos orando, intercedendo, trazendo notícias de missionários, de irmãos que estão sendo perseguidos, maltratados, alguns até mortos, sendo assassinados por causa de sua fé. São milhões de crentes pelo Brasil, pelo mundo afora. No Brasil também já está começando. Mas aqui no Brasil não dá nem para chamar de perseguição o que está acontecendo ainda está muito incipiente. Mas a coisa vai ficar pior, pode ter certeza disso. Vai piorar. Com esse ou com outro governo,
Pode ter certeza, vai piorar. É a palavra de Deus que nos diz isso. Por isso que nós temos que nos agarrar às verdades da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, quando eu vejo certos absurdos sendo cometidos nas igrejas hoje em dia, sendo realizados nas igrejas, com o intuito de evangelizar, tudo é desculpa para evangelismo. É cada absurdo que a gente vê agora, especialmente agora nesse meio de ano, as tais festas de inverno. As igrejas santificaram a idolatria católica e estão fazendo as fogueiras de São João, fazendo ali os seus arraiás, fazendo o nosso arraiá. É o que a gente mais vai ver agora. Depois vem outras festividades, outras comemorações, e todo mundo acha isso normal. Acha isso normal. E eu só faço uma pergunta. Quando a perseguição bater na porta da igreja, essas festividades, essas atividades, essas coisas estranhas, servirão para alguma coisa? Elas manterão os crentes firmes na sua fé? Quando a perseguição bater a porta da nossa casa, bater a porta da nossa igreja, assim como está acontecendo em outras partes do mundo, se nós não estivermos firmes na palavra, se nós não estivermos firmes na fé, se nós não estivermos firmes cultuando a Deus do jeito que Ele quer ser cultuado, servindo a Deus do jeito que Ele quer ser servido, servindo aos irmãos do jeito que a Bíblia nos manda servir, se nós não estivermos arraigados nesses princípios, nós seremos arrastados pela perseguição. Volta e meia nas redes sociais a gente vê cada aberração, crianças sendo colocadas no púlpito para pregar, adolescente, tem adolescente aí rico, enchendo o bolso, porque se diz profeta mirim. E as igrejas pagam altos cachês para levar essas aberrações para os seus púlpitos. Eu pergunto, quando o anticristo se manifestar, será que essas pessoas conseguirão escapar, conseguirão evitar, conseguirão ficar firmes na fé? Eu queria que você pensasse nisso. Sabe, pastor, mas não seria melhor Deus simplesmente impedir que essas coisas acontecessem? São obras de Deus que nós não compreendemos. Por que a igreja é perseguida? Por que aqueles irmãos estão sofrendo tanto? Não seria melhor Deus simplesmente acabar com os inimigos e deixar só a igreja dele? São obras que nós não entendemos. Por que uma criança nasce com problemas físicos, problemas mentais? Nós estamos orando pelo pequeno Thomas, filho do reverendo Rafael e Cíntia. Nós estamos orando por eles. Pequeno Thomas, você está acompanhando ali a luta diária daquele menino que está na UTI. Nasceu e pouco tempo depois já foi entubado. Hemorragias no pulmão, no cérebro. Eles estão comemorando que essa semana o Thomas conseguiu chegar ao peso de 1,140 kg. Já pensou? Aí a gente pergunta, Senhor, por que acontece isso? Um casal, filho teu, que ama o Senhor, que desejam ter uma criança, que vão criar essa criança na aliança do Senhor, vão criar essa criança na presença do Senhor. Por que eles estão passando por isso, ao passo que a gente vê tantas jovens na promiscuidade, pondo filho nesse mundo e depois abandonando essas crianças?
Você sabe o que essas perguntas revelam? De fato, essas perguntas não revelam só a nossa incapacidade de compreender as obras que Deus faz. Essas perguntas revelam muito mais a nossa arrogância em dizer para Deus: Senhor, se eu estivesse no seu lugar, eu não faria isso que o Senhor está fazendo. Já parou para pensar nisso? Quando nós questionamos as obras de Deus, aquelas obras que nós não compreendemos, quando nós as questionamos, nós não estamos apenas, se as questionamos com o espírito de humildade: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu preciso entender para saber como eu devo agir. E aí Deus não te responde, Deus é como que se Ele estivesse te dizendo: eu não vou te explicar o porquê eu estou fazendo isso. A única coisa que você tem que fazer é continuar me obedecendo e pronto. Você não precisa entender isso para me obedecer. Você não precisa entender o porquê eu estou fazendo isso para poder me obedecer. Você deve me obedecer porque eu te capacitei a me obedecer, mesmo sem ter a compreensão das coisas. Essa é a resposta que Deus nos dá muitas vezes. Mas quando nós questionamos as obras de Deus com esse tom crítico ou com esse tom revoltado: Senhor, mas por quê? Por que o Senhor permite uma desgraça dessa com essas pessoas, com pessoas boas? E pessoas ruins ali estão vivendo bem, sem problema algum, ou não estão nem aí para o que estão fazendo, e não acontece nada com eles. Nós não estamos apenas questionando as coisas que não entendemos, nós estamos questionando o caráter de Deus. Isso é muito sério. Então nós devemos tomar muito cuidado. Voltando lá para o começo do capítulo, quando Salomão fala sobre estar diante de uma autoridade, diante de um rei, e nós devemos saber o que dizer a esse rei, devemos medir as nossas palavras, medir as nossas ações diante do rei. Se diante de um rei humano nós devemos ter todo esse cuidado, muito mais diante do rei do universo, que é Deus. Muito mais diante de Deus, que conhece os nossos corações, que não faz especulações. Deus não especula o que está passando em nossa mente. Deus não fica imaginando: o que será que Ele está pensando? Não, Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu vou dizer antes mesmo de eu dizer alguma coisa. Como diz o Salmo 139, a palavra nem me chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. Isso deveria causar ao nosso coração tremor diante de Deus. E esses dois últimos versículos, Salomão vem nos mostrar justamente isso. Ele se aplicou, ele diz, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Se compreender as obras dos homens, que são nossos semelhantes, são iguais a nós, muitas vezes se torna algo difícil. Porque aquela pessoa agiu daquela forma. Ontem eu conversava com uma pessoa que estava narrando. Isso aconteceu lá perto da sua casa, Wisler, essa história. Diz que uma saída da creche, tem uma creche ali perto, né? Na saída ali, diz que uma mulher distinta, toda bem vestida, ela saiu da caminhonete dela, desceu da caminhonete e foi em direção a outra mulher e já foi xingando, já chegou. E segundo essa pessoa que me contou, disse que ela parecia saber artes marciais, já chegou dando golpes na outra mulher e a outra jovem gritando, desesperada, para a diretora abrir a porta para ela. E ninguém na escola fez nada, e não podia fazer mesmo, porque se a briga fosse dentro da escola era uma coisa, mas na rua não era competência da escola. E essa pessoa me contava isso, ela disse assim: que ponto nós estamos chegando, e por que essa mulher fez isso? Conversar não era melhor? Ela já chegou agredindo. Nós vemos cada coisa acontecendo
As pessoas fazendo cada coisa absurda, que a gente pergunta por que as pessoas fazem isso, por que elas estão fazendo bem. Eu sei, é por causa do pecado, sim, mas eu também sou pecador, eu não faço isso que ela fez. Você faz outras coisas. Fazemos outras coisas. Coisas pecaminosas que têm a mesma raiz das coisas pecaminosas que os outros fazem. A mesma raiz pecaminosa que está no coração de um assassino, de um estuprador, de um genocida, é a mesma raiz pecaminosa que está no meu coração, no seu coração, e que nos leva a pecar, que nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus. Ok, eu expliquei, né? Dei uma explicação. Mas ainda fica aquele porquê. Mas por quê? Mas por quê? Compreender as obras dos homens já é difícil. Agora imagina tentarmos compreender as obras de Deus, que é muito acima de nós. Como é que nós vamos compreender essas obras? Salomão estava diante daquela velha questão. Os homens se empenham tanto em alcançar a felicidade, mesmo tendo que abrir mão de algo tão importante como o sono. Olha o verso 16 novamente. Pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Isso aqui é o retrato de um coração inquieto, de um coração que quer conhecer, quer saber, quer entender, mas não consegue achar respostas, e aí ele passa o dia inteiro matutando, pensando, e a sua mente fervilhando sobre aquilo. Chega à noite, ele dobra a sua cabeça no travesseiro, a hora que ele encosta a cabeça no travesseiro, a sua mente não dá sossego, os seus pensamentos começam a fervilhar ali, e ele continua pensando por que isso acontece, e ele tenta achar respostas e não tem, e perde o sono. Um coração cheio de preocupações. Os homens se empenham tanto em alcançar respostas, felicidade, mas eles são capazes de abrir mão de coisas tão importantes como o sono para alcançar isso. Esse é o retrato de uma vida sem Deus, sem o conhecimento dele. O conhecimento de Deus nos leva ao temor à sua pessoa. Nós temos repetidamente dito isso para os irmãos aqui no livro de Eclesiastes. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando uma pessoa teme a Deus, quando ela começa a temer a Deus, ela está começando o caminho da sabedoria. Está começando a trilhar a sabedoria. Começando a mostrar que está no caminho da sabedoria. Agora, temer a Deus significa reverenciá-lo. Temer a Deus significa honrá-lo. Temer a Deus significa compreender que Ele está presente em nossa vida o tempo todo. E cada ação, cada pensamento, cada palavra nossa devem honrar a Deus. Isso é temer a Deus. E é isso o que faz com que um coração seja sábio. A verdadeira sabedoria não é alcançada nos livros. Ainda que eu seja amigo deles, eu amo ler, amo livros, gosto muito. Porém, a verdadeira sabedoria não vem com isso. Eu posso até encontrar algumas verdades ali, algumas coisas nesses livros que podem me ajudar. Mas a verdadeira sabedoria vem de um coração rendido à presença de Deus, de um coração que teme a Deus, de um coração que reverencia a Deus e o respeita em todo momento, que o traz em sua memória o tempo todo, que evita isso ou aquilo, porque isso ou aquilo desagrada a Deus. Isso é sabedoria. O conhecimento de Deus nos leva a temer a sua pessoa, e uma vida cheia de temor a Deus revela a verdadeira sabedoria. É loucura,
Eclesiastes nos mostra que loucura na Bíblia não é doença mental. Como é dito hoje em dia, fulano é louco, ele é um doente mental. Não. Loucura na Bíblia é coisa de gente muito sã, mentalmente falando. Loucura na Bíblia é quando alguém não teme a Deus, quando alguém não reverencia a Deus. E isso é loucura. Loucura é você confiar no seu próprio conhecimento em vez de confiar em Deus. Loucura é você estribar-se, como diz Provérbios 3, né? Você apoiar-se na sua sabedoria em vez de temer e confiar em Deus. Isso é loucura. Salomão continua nos mostrando que, ainda que obtenhamos essa sabedoria, ainda que Deus nos dê essa sabedoria, a sabedoria dele, a sabedoria que vem com o conhecimento dele, através do conhecimento dele, essa sabedoria que nos faz temer e amar a Deus, nem sempre Deus nos dá compreensão de todas as obras dele. Nem sempre compreenderemos. Vou pegar só esse exemplo para não ser cansativo. Voltar nesse exemplo da igreja perseguida. Por que Deus permite que os servos fiéis dele, lá onde estão, sejam perseguidos, sejam maltratados? Por que ele não acaba logo com os inimigos? Por que ele não deixa só os crentes, ou somente aqueles que não vão perseguir a igreja dele, que não vão fazer mal para a igreja dele? Não sei. Não sei, irmãos. Quando Cristo nos disse em sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, ele não explicou. Olha, vocês vão ter aflições por causa disso, 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 disso. Às vezes, algum texto explica. Por exemplo, muitos textos no Novo Testamento nos mostram que as dores, os sofrimentos na vida de um crente são instrumentos que Deus usa para lapidar o caráter do crente. Na aula que o nosso irmão Jorge deu hoje de manhã, falando sobre a obediência a Deus, como um dos distintivos do caráter cristão, ou seja, você é crente de verdade quando você é obediente à palavra de Deus. Ser crente não é só alguém que frequenta a igreja lá de vez em quando, ou alguém que professa alguma fé. Ser crente é alguém que obedece à palavra de Deus e crê e obedece à palavra de Deus. Quando hoje de manhã ele falava sobre a obediência, ele mostrou exatamente isso para nós. Ele falou exatamente sobre isso. Agora, por que a obediência para nós não é algo natural? Obedecer a Deus não é algo natural para nós. Natural para nós é desobedecer. Natural para uma criança é desobedecer aos pais. Por isso que nós precisamos de disciplina. Mas a Bíblia diz que no começo a disciplina não é coisa agradável, não. É coisa de dor, causa lágrima, causa sofrimento. Não é? Lá em Hebreus fala, a disciplina ela não traz para nós. Não é uma coisa que a gente diz assim, puxa vida, que delícia, que coisa maravilhosa. Estou amando ser disciplinado por Deus. Não, ninguém gosta. Nenhuma criança diz assim, quando toma ali umas varadas do pai e da mãe, fala, que delícia, mais um pouquinho. Nenhuma criança fala isso, né? Ninguém gosta de disciplina. Mas a disciplina serve para quê? Para colocar-nos no caminho certo. Para colocar-nos na vontade de Deus. O fruto que ela vai produzir é fruto de justiça. É fruto bom. É fruto que vai trazer para o nosso coração alegria de verdade. E vai trazer glórias e honras para Deus. A Bíblia nos diz também que nós haveremos de passar por aflições nesse mundo. Por quê? Porque esse mundo é um mundo caído no pecado e não tem como você ser feliz num lugar assim. Não tem como a gente ser feliz num lugar assim por causa desse lugar. Tem como a gente ser feliz nesse mundo? Tem.
mas não por causa desse mundo. Tem como a gente ser feliz nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de dor? Sim, como? Com Cristo habitando em nosso coração. Aí sim. Mas veja que não é o mundo que traz alegria para nós, é Cristo. Não são as circunstâncias, é Cristo que traz essa alegria para o nosso coração. Não são as circunstâncias. Não é o mundo. Daqui eu não posso esperar nada. Mas ainda fica a pergunta, mas por que, Senhor? Por que o Senhor faz desse jeito? Por que assim? São as obras de Deus que nós não compreenderemos. E aí alguém diz assim, lá no céu nós vamos compreender. Lá no céu ele vai responder tudo para nós. Não tenho nenhuma promessa de Deus na Bíblia sobre isso. A promessa que ele faz é que lá na glória ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, não teremos mais sofrimento. Mas eu não tenho promessa nenhuma nas Escrituras, pelo menos eu não encontrei. Se você encontrou, me mostre. E se eu tiver errado, eu mudo. No domingo que vem eu venho aqui e digo para você, olha, eu estava errado, irmãos. Temos sim um versículo na Bíblia que diz que Deus vai explicar todas as coisas para nós. Até hoje eu não encontrei. Nós não temos nenhuma promessa na Bíblia de que lá na glória Deus vai explicar por que tal coisa aconteceu com você, Marcos. Lembra aquela situação que você passou? Então Deus vai explicar o porquê. Gabriel, aquela situação que você viveu, que causou tormento na sua vida, lembra? Que você não entendeu o porquê? Deus vai explicar para você. Não temos nenhuma promessa de Deus para isso. A promessa que eu tenho é que lá eu não vou chorar mais. É que lá na glória eu não vou sofrer mais. Essa é a promessa dele. E aí então nós chegamos à seguinte conclusão. Eu quero deixar essa aplicação para você aqui. O que é seguir a Cristo? O que é ser discípulo de Cristo? Observe que Philip Hayek disse, eu vou citar aqui as palavras dele. É assim que funciona a vida cristã. 2 pontos. Não se trata apenas daquilo que compreendemos no final, mas também daquilo em que nos transformamos ao longo do caminho. O discipulado não é uma viagem. O discipulado é uma viagem e não apenas um destino. O que ele quis dizer com isso? A vida cristã, o discipulado, as promessas de Deus para nós, não são apenas a glória eterna, o que vai acontecer lá na glória eterna. Estamos todos indo para lá, nós estamos todos nessa viagem, né? Estamos todos caminhando, nessa caminhada rumo à glória eterna. Então o destino é lá. Mas o discipulado cristão, ser discípulo de Cristo, não diz respeito só ao que está lá nos esperando, mas diz respeito ao que Ele está fazendo aqui agora, nessa viagem, nessa nossa viagem, nessa nossa caminhada até lá, o que Ele está fazendo em nosso coração, naquilo em que Ele está nos transformando dia após dia. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele não estava dizendo apenas da vida eterna, a glória eterna. Ele estava falando o seguinte, eu vim para que você viva, já nesta vida, você já desfrute das bênçãos, da presença, da minha presença na sua vida, transformando o seu coração a cada passo que você vai dando rumo à glória eterna. Quanto mais perto você está da glória eterna, mais transformado, mais preparado você está para entrar lá e para entrar na glória eterna. Então não se trata apenas do destino, mas se trata da viagem que nós estamos fazendo. Não se trata apenas do que nós vamos encontrar lá, mas do que nós já estamos vivendo aqui.
e o que Deus está fazendo em nosso coração aqui e agora. Deus muitas vezes nos leva por caminhos que nós não conseguimos compreender naquele momento em que passamos por eles. Não compreendemos. O Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Não sei por que o Senhor me trouxe nessa situação. Não estou entendendo. E isso Ele faz, meus irmãos, para que nós aprendamos a confiar nele. E é aqui que acontece a transformação do nosso coração. O chamado de Deus para nós, eu tenho dito isso para os irmãos, o chamado de Deus para nós não é para nos dar todas as respostas, para obtermos todas as respostas às nossas questões. O chamado de Deus para nós é para aprendermos a confiar nele em cada momento da nossa vida. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus para você e para mim é para que a cada passo que dermos rumo à glória eterna, cresçamos mais, cresçamos cada vez mais espiritualmente. Se você quer saber se você está crescendo espiritualmente, não meça pelos anos de vida da sua conversão, pelos anos de conversão. Ainda que isso possa ser um parâmetro importante, mas não é o mais importante. Como eu disse ontem lá no culto na casa dos nossos irmãos Paulo e Ana, né? Quando alguém pergunta para você quantos quilos você tem, você não responde, eu tenho 52 anos. Não, eu perguntei quantos quilos você pesa. Estou perguntando do seu tamanho, do seu crescimento. Não estou perguntando a idade. Geralmente a gente faz isso com um bebê, né? Com criança. Né? Olha para um bebezinho, aquele bebê grandão. Né? Nossa, está pesando 10 quilos, mas quanto tempo de vida ele tem? Tem 5, 6 meses. Nossa, ele é grande, né? É, bem grande. Nós não medimos o nosso crescimento espiritual pelo tempo. Nós medimos nosso crescimento espiritual pela nossa confiança em Deus. Como é que eu sei que eu estou crescendo ou não estou crescendo espiritualmente? Basta você ver como está a sua confiança em Deus hoje. Hoje você confia mais em Deus do que ontem? Quando você olha para o seu passado e você lembra assim, meu Deus, quantas vezes eu deixei de confiar no Senhor, eu não agi com confiança no Senhor. Meu Deus, que tristeza. Que tristeza. Mas hoje eu sei, Deus querido, Deus amado, eu sei que eu confio no Senhor, eu tenho confiado mais em Ti, eu tenho aprendido a confiar mais no Senhor. Então você pode quantificar, você pode mensurar o seu crescimento espiritual. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Na nossa caminhada com Ele, na nossa vida com Ele, o que Ele quer de nós é que nós confiemos cada vez mais nele, ainda que nós não possamos e não venhamos a compreender o que está acontecendo nas circunstâncias da nossa vida. Por que isso está acontecendo comigo? Não importa. O que importa é que eu confio em Deus. E se Deus me permitiu chegar a esse ponto, a essa situação, eu sei que Ele vai cuidar de mim. É isso que importa. Então não faça como esses homens aqui do versículo 16, não perca noites de sono, tentando compreender aquilo que você não vai compreender. Talvez porque você não tem capacidade para compreender, ou talvez porque Deus não queira que você compreenda mesmo. Então não perca tempo com isso. Em vez disso, confie no Senhor. Em vez disso, entregue o seu coração a Ele e alegre-se e desfrute da presença de Deus na sua vida e de tudo aquilo que Ele tem lhe dado, de tudo aquilo que Ele tem concedido a você. Se Ele não lhe dá a compreensão de tudo e nem lhe revela tudo que você gostaria de saber, descanse o seu coração em Deus. Ele sabe o que faz e para onde está conduzindo a sua vida. Confie nele. Sim, somos limitados.
totalmente limitados em muitas áreas da nossa vida, mas servimos a um Deus que é ilimitado em seu poder. E ainda que eu não consiga compreender as obras dele, algumas ou várias das obras dele, eu posso continuar desfrutando do seu poder, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua presença, confiante no seu amor, confiante na sua bondade. E ainda que eu ande, ainda que ele me faça andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque ele está comigo. Que assim seja, para a glória do Senhor. E que você e eu cresçamos, para a glória do Senhor, cada vez mais em conhecimento, em confiança, em amor, em obediência a ele. A partir do capítulo 9, nós vamos voltar a um assunto que a gente não gosta muito, não, mas a gente vai trabalhar esse assunto. Capítulo 9, praticamente o assunto que ele trata é sobre a morte. Questões de vida e morte. A partir de domingo que vem, então, nós continuaremos. Que Deus assim nos abençoe. E que assim possamos andar na presença dele, honrando e temendo a esse Deus. Amém.